Bom dia, senhoras e senhores, e sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2022 da Múltipla. Estão presentes conosco o senhor José Isaac Pérez, presidente, o senhor Armando Dalmeida Neto, diretor vice-presidente financeiro e de Relações com Investidores, o senhor Marcelo Barnes, diretor vice-presidente de Desenvolvimento, o senhor Hans Melchers, diretor de Planejamento e Relações com Investidores, e o senhor Richard Svartman, diretor de Estratégia Digital. Informamos a todos os participantes que a apresentação dos resultados está disponível para download no site ri.multiplan.com.br. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Multiplan, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Essa teleconferência terá a duração de 60 minutos. Após esse período, a área de relações com investidores estará à disposição no caso de eventuais dúvidas não terem sido respondidas. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. José Isaac Pérez, presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Pérez, pode prosseguir. Bom dia, senhoras, senhores, os demais presentes. É sempre um prazer renovado estar aqui com vocês, comentando nossos resultados. Acho que temos boas coisas para conversar. No segundo trimestre de 2022, a Multiplan conseguiu alcançar novos recordes e reforçando muito o resultado dessa nossa gestão. E é muito bom ver que as vendas vêm aumentando com um crescente número de pessoas circulando nos nossos shoppings. Já é visível isso, né? Nós estamos tendo um movimento, às vezes, maior do que tínhamos em 19. Né? E também a satisfação do nosso cliente de ver que eles se encontram novamente no ambiente familiar, no ambiente de alegria, de prazer, não é? Que a festa bonita de um shopping é com o shopping cheio, entendeu? Shopping vazio é um horror. Felizmente, os nossos têm andado cheios ultimamente. Essa combinação de vendas mais forte agora nesse trimestre, com uma taxa de ocupação que cresceu muito de lojas, enfim, que novas lojas também, né? E um baixo índice de inadimplência hoje. Agora, dão sustentabilidade à nossa companhia. Eu destaco aqui as vendas totais de lojistas, que vem crescendo em um ritmo muito acelerado, e esse é o meu melhor indicador, não é? 4,9 bilhões desse trimestre, quase 5 bilhões, né? Se nós tivermos 4 trimestres com 5 bilhões, provável que isso possa acontecer, pois o fim de ano é sempre mais forte, tá? Nós vamos atingir uma receita total de vendas da ordem de 20 bilhões, um número que a companhia nunca se aproximou. Tá? Isso mostra um destaque dessas vendas todas, né? Esse resultado é 64% superior ao mesmo período de 21,
e 29% se nós compararmos a 19, que foi um ano em que a economia cresceu, não havia pandemia, nenhuma restrição. Bom, essa combinação que nós temos aqui, os nossos shoppings tiveram um crescimento acima de 25% em comparação com o mesmo trimestre de 2021, sendo que 14 deles cresceram 2 dígitos, né, em relação ao mesmo período de 19. É que convém comentar alguns casos excepcionais que vale a pena registrar. Né? O Parque Shopping Canoas é um shopping que está completando 5 anos. Né? E ele teve um desempenho espetacular. Com 5 anos de funcionamento, ele já alcançou o crescimento de vendas em relação ao mesmo período de 18, é isso? Não. De 86% nas suas vendas desde o segundo trimestre de 18, ou seja, é uma coisa fantástica. Né? 86% que você fala é como se você estivesse dobrando o tamanho do shopping. Não está, só está dobrando as vendas, o que é muito bom, não é? Também aqui podemos registrar o Village Mall, no Rio de Janeiro, se destacando no segundo trimestre de 22, com vendas de 59% maiores do que o mesmo período de 19. Então, aqui estou me referindo a 19, se fosse 21, seria ainda muito mais. Tá? Muito bem. O fluxo de veículos também cresceu, praticamente igualando o de 19, o que é uma notícia boa, porque falava-se muito que o fluxo de veículos, com URB e outros sistemas de transporte, decresceria no shopping. Isso não está acontecendo, pelo menos nesse período, tá? O que é muito bom. É importante destacar que a maioria dos nossos lojistas hoje já tem o e-commerce. Então, não vamos dizer que o e-commerce atrapalha o shopping. Não, pelo contrário, o e-commerce é mais uma porta que se abre para vender, mas nada suplanta a venda presencial. E aí, depois podemos conversar um pouco sobre isso, mas é do ponto de vista filosófico. A nossa receita bruta chegou a 473 milhões. Foi a maior receita alcançada pela companhia, não é isso? Imagino também, aqui tem uma relação, que não está aqui nos meus comentários, mas que eu queria destacar. Né? Eu sempre notei que, geralmente, a receita bruta do shopping center é sempre 10% do valor do shopping. Tá? Então, se, teoricamente, a receita bruta for de 2 bilhões, não estou falando que vai ser, quero ressaltar, é porque provavelmente também as vendas vão atingir 20 bilhões. Tá? Pode ser até mais. Estamos falando ainda do começo do ano, é sempre mais fraco. Tá? E imagino que esse ano, em que pese eleições e tudo, não creio que o comportamento do consumidor vai ser totalmente alterado. A receita operacional da companhia foi de 428 milhões, também foi um recorde para o segundo trimestre, sendo o mais alto da história da companhia nesse período. Né? Esse resultado permitiu alcançar um EBITDA de 300 milhões nesse trimestre. Eu acho que esses números que nós estamos apresentando aos senhores se destacam entre os principais e os maiores, entre as empresas listadas que têm a nossa atividade. Eu queria chamar a atenção de um ponto, porque nós teríamos um resultado maior não fosse uma renúncia que nós fizemos, a palavra exatamente é renúncia. Durante o período da pandemia, nós abrimos mão de uma receita de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Acho que a nossa companhia foi a única companhia. Mas ela fez isso consciente da importância que é o varejista para a companhia. Eles são nossos parceiros fundamentais. Isso também permitiu à companhia rapidamente, vamos dizer assim,
resolver o problema da vacância, né? Nós conseguimos relocar muitos espaços. Engraçado que a maioria desses espaços também para empresas de tecnologia, né? E hoje nós estamos vendo o mundo falar de novo que aquilo que se falava, que o comércio presencial tinha acabado durante a pandemia, que ia acabar, é só um suspiro. Não é assim. As pessoas são gregárias, as pessoas querem estar presentes, né? A compra no shopping é uma festa. A compra do e-commerce é importante, mas é muito mais matar um desejo. As pessoas preferem sempre ir à festa do que matar um desejo. Tá? Então, isso é o shopping. E vai continuar sendo assim cada vez mais, porque o nosso projeto é sempre fazer cada vez mais empreendimentos lúdicos, como o que nós completamos agora em Jacarepaguá, que nós entregamos no fim do ano passado, um shopping que eu diria que é um dos mais bonitos, mais intrigantes que tem no país. E a Multiplan sempre faz isso. Ela tem que superar a si própria muitas vezes. Porque às vezes, como a gente não tem uma referência, a gente é a própria referência. E o nosso desafio é sempre entregar mais do que as pessoas esperam. Quem não conhece Jacarepaguá, faça o convite o dia que puderem, vão ver, e vão ver um shopping totalmente diferente do que vocês já viram no mundo. E agora estamos completando um parque externo também, que é um parque lúdico para crianças, já temos parque para cachorros, gatos, né? Acho que por enquanto é cachorro e gato, não é mais. Eu não sei se tem outros animais de estimação, pode ter, mas enfim, a gente dá uma atenção muito grande a essa questão humana, né? Essa questão do desejo das pessoas, dos sentimentos lá. E eu falo muito aqui na empresa que nós temos que prestar atenção muito nós para o desejo, porque o homem é uma massa de desejo em movimento. Tá? Nós temos muitos desejos, mas os sentimentos da pessoa. E é nesse sentido que agora, em Ribeirão Preto, nós implantamos em outubro do ano passado o primeiro centro de gestão das emoções. Ou seja, nós agora também estamos atendendo a uma carência que nós temos, que o ser humano tem. São seus problemas emocionais e tudo. Então, nós fizemos o Multiser, que é uma inovação no mundo. Tá? É a primeira vez que se faz, assim como quando nós fizemos centros médicos no shopping há 30 anos atrás. Dizemos também que era uma loucura, porque é uma coisa incompatível, e hoje os centros médicos, como Barra Shopping, recebe 300 mil, faz entre 300 mil consultas ou exames mês. É muita coisa. Então, a empresa vai sempre na direção daquilo que o consumidor deseja. A gente sempre se coloca na posição: o que seria bom para mim? O que seria bom para nós? O que é bom para nós é melhor para o consumidor. Então, nós estamos avançando sempre em entregar mais do que as pessoas, dando um certo sentido de plenitude às pessoas. Tá? E eu posso dizer que o desempenho da nossa companhia esse ano deve ter sido um dos melhores desempenhos no mundo. Não é só no Brasil, no mundo. Porque esse desempenho foi excepcional. O crescimento de vendas, crescimento de receitas, crescimento do tráfego, enfim. Vou parar por aqui com a minha filosofia e vou seguir aqui o relatório, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui e vocês vão ficar cansados. Bom, eu falei aqui que as pessoas estão cansadas da privação da liberdade, que foram submetidas no período da pandemia, e agora elas procuram compensar o tempo perdido nesses 2 anos. A ânsia de viver coletivamente confirma a tese do nosso grande filósofo Aristóteles, que definiu o comportamento humano como sendo essencialmente gregário. Aliás, um antropólogo muito experiente escreveu uma ocasião uma coisa interessante: um macaco só não é um macaco. Um macaco só é um macaco com outros macacos. E a gente não deixa de ser um macaco mais avançado, é só isso. Entre números de cifrões, entre pandemias e tudo mais, nós só somos um macaco mais avançado, é isso. Bom, nesse segundo trimestre, nós realizamos mais de 170 eventos.
eu diria 35 a mais do que em 19. Esse é apenas no segundo trimestre. No primeiro trimestre, isso. Segundo trimestre, isso. Então, é um destaque também, com destaque para o que nós fizemos da mostra imersiva do pintor holandês Van Gogh, em São Paulo. Ela chegou ao Brasil na exposição do Morumbi Shopping e superou todas as expectativas previstas, atingindo o recorde global de vendas de ingressos de 370 mil ingressos. Olha, 370 mil no período que o Van Gogh teve exposto. Lá já é o tráfego de muitos shoppings, viu? Eu estou falando só no Van Gogh. Tá? Também isso refletiu no Morumbi Shopping. O Morumbi Shopping teve um crescimento excepcional. No segundo trimestre, cresceu 48% o fluxo de veículos, né? E 28% em relação ao período de 19, ou seja, compararmos 21, seria 40%, se compararmos 19, seria 28% a mais do que 19. Esse projeto agora está no Rio de Janeiro, em Brasília também. Não sei se já estreou em Brasília, mas estreou já no Rio de Janeiro. E a empresa segue, evidentemente, com a promoção muito forte, cada vez mais acrescentando novidades e coisas assim lúdicas, né? Que trazem conforto, beleza, conhecimento e cultura. Bom, ela agora chega aqui no Rio de Janeiro com a tecnologia 8K, que acaba de estrear agora aqui no Barra Shopping. Interessante, quem puder ver, que assista. Eu já vi em São Paulo. Não posso deixar, já mencionei, que apesar de todas as diversidades, né, durante a pandemia, eu acho que o Jacarepaguá foi um dos únicos shoppings que foi construído. Bom, completando a vocês, nesses 50 anos de vida, ainda por completar, nós passamos por muitas crises nesse nosso país. E sempre aprendemos que, aliás, não é uma invenção chinesa, que as crises geram, sim, oportunidades. Eu ressalto que isso não é uma invenção chinesa. Isso é uma coisa que está no DNA dos empresários, enxergar oportunidade mesmo na crise. Tá? E aí, eu nasci na crise porque eu comecei em 1963, véspera de uma revolução, tá? Com a minha primeira, que originou o meu primeiro grande negócio, foi a Veplan, depois fundida com a residência, depois Veplan Residência, e finalmente Multiplan. Então, eu começo a minha vida como empresário em 63, e eu acredito que no próximo ano eu farei 60 anos de vida empresarial. Entendeu? Não estou gagá. E nós continuamos criando muitas coisas que muitos jovens às vezes não conseguem fazer. Mas eu quero dizer que, para vocês que olham a idade como uma referência, não pensem assim. A velhice é uma fatalidade. Ficar velho é uma opção. Você pode ficar velho com 40, 50, tanta gente se aposentando 50 anos, eu fico pensando que desperdício de vida. Entendeu? Mas eu sigo aqui muito feliz, fazendo aquilo que eu gosto de fazer, que é criar, tá? É que dá alegria às pessoas, dá mais conforto. E isso tem se tornado, tem trazido um retorno muito bom para a companhia, porque você coloca os sentimentos que você faz, você recebe em dobro. Eu digo sempre, né? A filosofia da Multiplan é entregar mais do que as pessoas esperam. É transformar a realidade, o sonho em realidade. Então, quando a realidade é maior do que o sonho, é sempre muito bom. E aí é isso que nós estamos dia a dia perseguindo para surpreender cada vez mais as pessoas, os nossos clientes, e dar mais prazer, mais alegria, mais conforto. Eu diria que mais plenitude, porque na medida em que você consegue tratar da alma humana, tratar da saúde, tratar também das coisas, dos seus desejos, que são tudo que vocês compram e que vêm, tá? Nós temos aí um ambiente assim, quase que uma microcidade,
né? Não chega a ser uma Disney, mas bem poderia ser. Mas a nossa área de entretenimento e lazer vai crescer cada vez mais. Esse sempre foi um DNA da companhia, investir em prazer, em alegria. Tá? Bom, para destacar aqui vocês, imobiliário, o DNA da companhia é tipicamente imobiliário. Né? Nós nascemos como uma empresa imobiliária e nós fizemos muito mais projetos imobiliários do que shopping center. Nós só fizemos 22. Entendeu? Mas eu quero dizer que nosso projeto lá em Porto Alegre, frente ao Rio Guaíba, junto ao Barra Shopping Sul, que originou todo o desenvolvimento daquela região, está originando, segue em franca expansão. Nós já conseguimos, lançamos em outubro do ano passado o nosso primeiro núcleo, né? É um condomínio, são vários condomínios fechados dentro de um grande condomínio fechado. É o primeiro bairro privativo de Porto Alegre. Nós só conseguimos vender 50% do VGV estimado, que é de 530 milhões. Tá? E nós estamos apenas com alguns meses de venda, apesar desse momento difícil, as pessoas estão um pouco inseguras em relação à política, às eleições, à economia, à pandemia, o covidinho, o covidão, e por aí vai. Mas a gente segue em frente, apesar das adversidades, entendeu? Então, eu quero dizer a vocês que, não obstante isso, a Multiplan tem 825 mil metros quadrados em área privativa potencial para futuros desenvolvimentos já pagos, são terrenos que nós já adquirimos, muitos estão no entorno dos nossos shoppings, que tiveram uma valorização excepcional, sendo que 200 mil metros quadrados desses 825 se referem a expansões do nosso próprio shopping center, que já estão projetados e aguardando apenas um momento um pouco mais adequado para colocar em prática. Também o que eu queria destacar aqui, que nós estamos trabalhando muito nisso, é investimentos que a gente tem feito em tecnologia. Né? Continuamos avançando na inovação digital. O nosso aplicativo Multi já conta com cerca de 2,5 milhões de downloads acumulados e tem sido utilizado nesse trimestre por cerca de 700 mil diferentes clientes, mais do que o dobro do que nós tínhamos realizado no ano passado. Existe dentro da companhia um conteúdo digital potencial gigantesco, porque nós recebemos por ano quase um Brasil entra dentro do nosso shopping e sai. São 200 milhões de pessoas. Tá? E nós ainda estamos desenvolvendo, aproveitando esse potencial para oferecer aos nossos clientes mais facilidade para compra, mais serviços, mais prêmios, mais vantagens em todos os sentidos. Enfim, existe dentro da companhia esse conteúdo que frequenta os nossos shoppings anualmente. Os usuários normalmente se valem do Multi para utilizar para vários serviços que nós já oferecemos. E destacar que nós hoje fazemos 15 anos lá, agora estamos fazendo 15 anos do IPO. Né? Participamos de todos os índices da Bolsa de Valores, IBR, X50, Ibovespa e outros mais, seguindo e acreditando que o segredo do sucesso é fazer bem feito. Eu posso depois contextualizar o sentido do que eu estou dizendo. Conseguimos multiplicar a companhia desses 15 anos, desde a abertura do capital. Essa companhia já investiu mais do que ela está valendo hoje em bolsa. Mais de 20 bilhões. Ela está valendo 15, 14, já valeu 21 bilhões, quando o lucro era metade. Hoje a gente tem um lucro dobrado, está valendo 15. Mas o fetiche de que o comércio varejista, o comércio presencial ia acabar, se desfez pós-pandemia. Pelo contrário, as tecnologia buscam assiduamente os nossos shoppings para estar presente também. O consumidor, não se
satisfaz simplesmente de fazer a compra digital lá. Eu acho que essa coisa presencial tem um lado lúdico, tem o prazer do programa. Enfim, acho que eu me estendi um pouco mais, aí o Armando já está olhando o relógio e tal, está preocupado. Eu vou terminar aqui dizendo a vocês o que aconteceu. Nesses 15 anos, nós tínhamos uma receita de 368 milhões anual, tá? Em 2007, é isso? É isso. Para mais de 1 bilhão e 700 nesses últimos meses. Mas eu creio que a gente vai chegar a quase 2, ou até passar um pouquinho. Naquele primeiro ano da abertura capital, o lucro da companhia era 21 milhões. Tá? Hoje, o lucro, nos últimos 12 meses, já está em 657. E eu espero que esse número seja muito melhor até o final do ano. É o que eu tenho a dizer para vocês. Agradeço a todos a confiança e peço, vamos dizer assim, desculpas por ter me estendido um pouco mais. Muito obrigado a todos vocês. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta, pois dessa forma uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Pedro Lobato, Bradesco BBI. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação e pela pergunta. Do nosso lado aqui são duas. A primeira é em relação à alocação de capital, aí, mais especificamente em relação a juros sobre capital próprio, que a gente viu aí um pagamento de imposto bem baixo no TRI, né, positivamente impactado pelo pagamento de JCP. E aí a gente queria entender mais ou menos como é que está a cabeça de vocês para o segundo semestre, dado que historicamente a gente vê esse pagamento mais relevante aí no quarto TRI. Como é que está a cabeça aí mais para a continuidade do pagamento de juros sobre capital próprio no segundo semestre. E a segunda é mais entender essa dinâmica de inadimplência e provisão, né? Dado que a gente vê a inadimplência ele cai no TRI, mas a provisão na DRE subiu um pouco. Então, se vocês puderem dar um pouco mais de cor sobre essa dinâmica, seria bem bom. Obrigado. Dia Pedro, Armando falando, tudo bem? Pedro, obrigado pelas perguntas. Em relação à alocação de capital, o que você viu foi o que nós falamos no call do primeiro trimestre, né? Nós dissemos que estaríamos desalavancando a companhia e sendo muito seletivos no uso de recursos, e você viu que você tem uma recompra de ações muito parecida em tamanho com o CAPEX que foi nesse trimestre, né? Muito seletivo aqui, botar dinheiro para trabalhar, esperando esse momento de juros mais altos, né? Quando você olha para frente, a gente anunciou também, como você comentou, um JCP de 145 milhões. Nós vamos estar avaliando. A companhia gera caixa, desalavanca rápido. Isso nos permite, mais cedo, olhar para oportunidades de crescer, como permite também de devolver dinheiro para o acionista ou de recomprar ações, que é um pouco do que a gente tem feito nos últimos trimestres. Em relação à questão de inadimplência, pode ir, vai. Em questão da inadimplência, tem diferentes análises que a gente pode fazer, pode ser em relação a 2019 ou, como você até citou, sobre o trimestre anterior, né? Assim, me prolongando aqui, falando do verso 2019, a gente tem alguns fatores que levam a um provisionamento maior, e o primeiro é muito óbvio, né? O aumento da receita, né? Quando você tem um aumento de receita tão relevante, é bem natural que o provisionamento também aumente. Em relação a 2019, o nosso aging também hoje em dia, ele é mais conservador, porque ele considera uma média de 5 anos
do contra receber, sua recuperação, então ele vai ficar por um tempo mais conservador, permite recuperabilidade, também faz parte da análise de auditoria e a gente está sendo mais conservador nesse número também. E, por fim, não há de se esquecer que, apesar da inadimplência estar caindo, ela ainda é acima do que era o histórico. Então, isso também leva a um provisionamento. Em relação ao primeiro TRI, que acho que também foi parte da pergunta, a gente tem todos esses fatores que levam a um provisionamento maior no segundo TRI, mas em relação ao primeiro TRI, eu diria que aí não é o fator determinante de aumento de despesas de shoppings. Aí sim, despesas como o marketing em Jacarepaguá, que teve um grande sucesso em vendas, despesas que a gente teve ainda com lojas vagas, seria um fator mais determinante. Perfeito. Ficou claro, Hans e Armando. Obrigado. Bom dia. Obrigado a você, Pedro. A próxima pergunta vem de Juan Genton, XP Investimentos. Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados e obrigado pela pergunta. Tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é mais na linha de expectativas de venda. Vocês conseguiram ter um crescimento de venda bastante relevante em julho e eu gostaria de saber se vocês continuam vendo essa venda ainda crescendo nos próximos meses e qual tem sido a estratégia para manter esse crescimento de venda mais alto. E a segunda pergunta é sobre o same-store range. Também teve um crescimento real, né, contra 2021 e 2029, e antes da pandemia isso era mais recorrente para vocês, né? E a minha pergunta vai na linha de entender se vocês enxergam essas correções acima da inflação como mais recorrentes daqui para frente, e se a gente pode esperar uma recorrência do crescimento real, mesmo com esse macro ainda mais difícil e sem muita expectativa de melhora no curto prazo. Obrigado. Juan, Armando falando, obrigado. Vamos lá. Muito difícil falar sobre expectativas de varejo, de venda. A única ponderação que eu faço é que existia um ambiente pior para o Brasil esperado e veio um ambiente melhor para o Brasil, já confirmado com os números desse primeiro semestre. Mas, olhando para frente e vendo vários incentivos que estão sendo criados na economia, me faz ficar otimista. Entre ele, a revisão do PIB para cima, feito por diversos organismos, entre eles o Fundo Monetário, né, mostrando que a economia brasileira está reagindo melhor. Mas o mais importante não é eu ficar falando para você sobre esses dados macros, que certamente tem gente muito mais capacitada para fazer isso, mas é falar o que nós estamos fazendo nos nossos shoppings para ter uma fatia maior de market share. Esse é o ponto. E aí o Pérez comentou sobre os eventos, foram mais de 170 eventos nos shoppings, isso impulsiona venda como consequência, impulsiona o tráfego, impulsiona visitas, né? Isso cria um ambiente muito favorável para o empreendimento. E nós continuamos com uma programação intensa para frente, já estamos trabalhando a programação do ano de 2023, né? A gente já está, então assim, já sabe o que a gente vai promover, vai fazer nos nossos shoppings. Mais do que isso, a constante mudança de mix, e isso é uma coisa que o mercado dá menos valor do que eu pelo menos tenho, nessa capacidade de nós ajustarmos o nosso mix, de fazer o shopping um lugar atrativo, de trazer novas operações, novas marcas, né? De realizar esses eventos e criar uma atmosfera muito positiva, né, de vendas que, como consequência, geram essas vendas e, obviamente, uma receita de aluguel maior também. Então, o que eu quero colocar para você, reforçar, é essa nossa estratégia de locar espaços. Você vê a taxa de ocupação aumentando em relação ao primeiro trimestre, aumentando até em relação ao ano passado, né, apesar das mudanças profundas que fizemos no mix, e uma grande estratégia de promoção, dado que o fundo de promoção foi restabelecido na plenitude, dado que os shoppings estão ali prontos. Tem algum áudio aberto que está... Enfim, nós estamos com shoppings preparados para isso. Então, independente do tamanho do varejo, quem está se posicionando é para ter um market share importante desse mercado.
Em relação ao same-store rent, eu só queria pedir, por favor, tem um áudio aberto, se puder desligar, eu agradeço, botar no mudo. Eu só queria comentar, então, terminando sobre o same-store rent, eu, quando olho o crescimento de 2019, né, eu vejo uma fotografia distorcida. Porque de 2019 para cá, né, como os contratos eles são de longo prazo, mas você tem uma transferência do índice de inflação anualmente acontecendo, então você tem que ver o que aconteceu em 2020, tem que ver o que aconteceu em 2021, né, fazendo períodos de um ano, e nesse período nós tivemos um turnover bem elevado. Só 2020, por exemplo, o turnover foi de 4,1%, 2021 de 7,9%. Então, eu acho que nós ficarmos olhando só para 2019, a gente cria uma figura acumulada, né, que não traduz, na minha opinião, a realidade. Mas, mesmo assim, você vê um crescimento de 2,5% real desde 2019. Vamos lembrar que teve um ano de 2020 que o same-store rent foi 37%, 36,9% negativo. Então, a gente conseguiu cobrir todas as perdas que tiveram desde 2019 e ainda crescer real em 2,5%. Esse número impressiona. Mas eu gosto mais de olhar a comparação com 2021. 2019, essa comparação, o último ano normal, vamos colocar, antes da pandemia, era para ver se um dia a gente conseguiria ter vendas e aluguel iguais ao nível de 2019. Isso já foi no quarto trimestre do ano passado. Acabou. 2021 é um bom ano de comparação, já voltou ali a operação normal, as operações crescerem. Nesse segundo trimestre, o horário de operação foi 90 e poucos por cento, quase 100% do horário. E se você olhar o crescimento real sobre 2021, foi de quase 20%, 19,9%. Então, são números fortes, o que mostra a nossa capacidade de gerir como gestor do shopping, de criar esses momentos quando você junta as duas perguntas de venda e de same-store, tá certo? E o valor que o lojista dá por estar nos nossos shoppings refletido na receita de aluguel e, consequentemente, no same-store rent. Espero ter respondido, Juan. Perfeito, ficou bem claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Fanny Oreng, Santander. Bom dia, pessoal. Obrigada por tomarem a pergunta. Eu tenho duas perguntas mais de longo prazo. Olhando, o Sr. Pérez mencionou aí, quando ele estava falando, que o que ele gosta é criar, né? Então, hoje a gente vê que tem um cenário de forte redução na oferta de ABL pelos próximos anos, né? E a Multiplan é uma das empresas que mais, né, sabe desenvolver shopping nesse país. Então, eu queria ver como vocês estão vendo o espaço para lançamento de novos greenfields. Eu entendo que hoje não é o cenário ideal, né, mesmo pelo outlook para juros, né, e taxas altas aí para um período mais prolongado. Mas como vocês estão vendo a oportunidade para desenvolvimento de mais greenfields aí num período aí olhando os próximos, sei lá, 3 a 5 anos, né? Então essa seria a minha primeira pergunta. E segunda, me chamou a atenção a quantidade de shoppings que hoje tem energia fotovoltaica, né? Então eu queria entender, não sei se vocês podem abrir, né, qual o impacto, né, em termos de redução de custo de ocupação que vocês estão vendo, né, nos shoppings que vocês colocaram esse tipo de energia, e se faz sentido continuar o rollout para outros ativos. Seriam essas. Obrigada. Aqui é o José Pérez, vou responder a você. O Brasil tem, acho que 5.700 municípios, não sei. Né? Eu tenho a impressão que não mais do que 200 municípios brasileiros têm shopping center. Existem municípios de 100 mil habitantes, 120 mil habitantes. É que aqui no Brasil, quando você fala em 120 mil habitantes, parece que não é nada. Agora, você vai para a Europa, as cidadezinhas têm 30 mil, 50 mil. 100 já é uma grandeza enorme. Nos Estados Unidos também. O tamanho dos municípios espalhados, o número de municípios é muito maior. Vamos dizer, a população é mais bem distribuída. E a nossa é concentrada muito nos grandes centros urbanos. Lá. Mas essas cidades que hoje,
que até alguns anos, 50 anos atrás, eram embriões, hoje cresceram. Tá? E nós sabemos que o Brasil ainda é um país que tem um potencial de crescimento enorme em todos os sentidos, né? E que agora vem se revelando, evidentemente, na agricultura. A agricultura deu uma grande, vamos dizer assim, alavancada no nosso desenvolvimento. Hoje a nossa moeda é verde, digamos, não chega a ser o dólar, mas é verde, porque tem uma relação com o verde que o Brasil tem, o verde da agricultura brasileira. Não é? Então, o que eu quero dizer a você é o seguinte: os novos shoppings serão feitos, sim, de uma forma muito mais racional, com custos menores, mas para atender determinadas demandas localizadas em municípios que são muito carentes, entendeu? E que tem, evidentemente, o comércio varejista hoje, lojas que se espalham por 3.000, 4.000, 5.000 pontos, elas já não têm mais ponto onde colocar loja. E o que se pensa muito no futuro é exatamente ver essas pequenas e médias cidades, como elas podem receber novos equipamentos. Naturalmente, serão equipamentos mais adaptados, mais modernos, entendeu? Mais avançados, provavelmente com mix mais atualizado. Agora, nós seguimos aqui o desejo do consumidor, o desejo das pessoas. Ou seja, quando nós começamos a fazer shopping center, isso tem 50 anos atrás, eu me lembro que nos Estados Unidos, nós visitamos algumas cidades da Europa, nos Estados Unidos, lá, para saber, ao final, que o Brasil não tinha nenhum shopping de verdade. Né? O primeiro foi o Ibirapuera, que eu construí com a Replan ainda em São Paulo. Em 1973, começamos a construir. Não é? E devo dizer a você que fiquei surpreso com a ideia dos americanos, que os cinemas eram todos fora do shopping. E eu perguntei, mas por quê? Porque quem vai ao cinema não vai ao shopping. Pô, esses caras são diferentes. São facções diferentes. É assim. Latino é diferente. O que eu fiz? No primeiro shopping, botei todos os cinemas dentro do shopping. Lógico. Gera tráfego, é um programa. Aqui no Brasil, e o cinema é um programa. Né? Enfim, hoje os multiplex, primeiro multiplex do Brasil, eu fiz em Brasília. Quando falar de fazer um multiplex no Brasil, que loucura. E no Parque Shopping em Brasília, assim, há uns 30 anos ou mais atrás, e todo mundo me dizia, poxa, Pérez, tu não vai deixar, esse cinema vou fechar em um ano. No primeiro ano de operação do multiplex, ele recebeu 1.300.000 pessoas em Brasília. E meu concorrente mais próximo, ele já não está mais aqui, mas eu posso dizer o seguinte, ele apostou uma caixa de Dom Perignon, ao final de um ano, eu estava fechado. Quero dizer que eu ganhei a caixa e ainda não recebi mais. Mas eu só quero dizer que a gente tem aqui essa coisa, o feeling, a sensibilidade de interpretar os desejos das pessoas. Nosso trabalho aqui é muito um trabalho quase que de psicologia. Não é à toa que a gente hoje cria dentro de um shopping center, no mundo, o primeiro centro de psicanálise coletiva e particular. Que é psicanálise a 140 pratas a consulta, que é uma coisa que beneficia a pessoas que não têm renda de poder fazer análise, cuidar dos seus problemas emocionais. Às vezes, em vez de comprar uma camisa que custa 140 pratas, ele vai a uma consulta com um analista e resolve um problema e resolve não se separar mais da mulher. Tá? Estou dando um pequeno exemplo aqui. Outros que se suicidam até. Então, esse drama da vida, nós recebemos milhões, são 200 milhões, entram e saem no nosso shopping. O que a gente quer dar ao indivíduo? Conforto. O conforto não é material. Tem que ser o conforto psicológico, tem que ser o conforto humano, tem que ser a coisa alegre, feliz. Entrar no shopping é sinal de alegria. E se você observar bem, as pessoas quando vão no shopping, ele está muito cheio, o ambiente é de uma energia positiva. As pessoas mudam até o comportamento. Eu sempre disse que o maior antidepressivo urbano que existe hoje é um shopping center. Está triste, vai ao shopping.
Eu garanto a você que você sai melhor. Bom, estou falando aqui do ponto de vista subjetivo, mas esse subjetivo é que traz o nosso objetivo, é que cria o objetivo. Transformar uma coisa que são pensamentos, desejos, sentimentos. Claro. Então é isso, nós procuramos preencher todos os desejos que as pessoas têm. Tá? Eu ainda não fiz um hotel dentro do shopping, mas um dia, quem sabe, eu faça. Entendeu? Não sei se eu respondi a você, talvez de uma forma um pouco menos objetiva, mas quando você me pergunta sobre o Brasil, o tamanho do Brasil, você vê que esse país é tão desabitado e as cidades são tão concentradas lá, eu acho que essa descentralização começou pós-Covid. E as pessoas que estavam nas grandes cidades, isso está acontecendo, inclusive nos Estados Unidos, que eu tenho empreendimentos em Miami lá. E eu vi que Miami está tendo uma migração de Nova York, da Califórnia, gigantesca. E as pessoas, com essa coisa do Covid, desse contágio, medo, né, que se criou, o pânico que a imprensa, afinal, até exagerou um pouco nisso, não precisava tanto, tem tanta gente doida por causa disso, mas tudo bem, vamos tratar agora também da loucura. É isso, entendeu? Só completando a pergunta, Fanny, e em relação à energia fotovoltaica, nós temos pioneiramente aqui no Vila de Mó. Vila de Mó, 100% atendido energia fotovoltaica. Exatamente, e que Não é parcial, não. traz um custo bem menor de energia para o lojista que está aqui naquele empreendimento. Mas, de forma geral, a gente olha Canoas, nós olhamos Parque Jacarepaguá, são empreendimentos mais novos, eles todos vêm com uma grande capacidade de geração de energia própria, mas que, obviamente, não é suficiente para cobrir todo o consumo que o shopping center tem. Então, ele consegue cobrir ali cerca de 12% a 15% do consumo do shopping, mas gera uma redução no custo importante condominial. Que isso eu acho que é uma tendência, é você ter um capex maior para ter um custo de operação menor. Então, não é só a questão da geração fotovoltaica, é reuso de água e tantas outras coisas. Eu vou até aproveitar aqui, pedir ao Marcelo Barnes para poder contar um pouco do que ele está vendo nos projetos. Não, é isso que você falou, ponto. Não é somente a energia fotovoltaica, é ar-condicionados inteligentes que geram economia de energia, é reuso de águas, são vidros mais eficientes, escadas rolantes inteligentes, automação predial, que a gente tem investido muito nos prédios, em tecnologia, iluminação, todas as nossas iluminações são muito mais econômicas. Então, são diversas medidas que a gente faz, como o Armando falou, a gente investe mais para que nosso custo de operação seja mais reduzido. Um exemplo disso é Jacarepaguá, hoje em dia é o menor custo da rede por metro quadrado, porque a gente investe muito em tecnologia. E tudo que dá certo lá, a gente vai replicando nos shoppings com mais idade. Só um último ponto, Fanny, ainda sobre a primeira parte da pergunta para o Dr. Pérez em relação ao novo ABL, que você perguntou de Greenfield, mas de olhar de uma forma mais ampla, novos ABLs vindo de Greenfield e vindo de expansões também. Então, shoppings que vão muito bem, obrigado, estão demandando expansões. Obviamente, a gente vem de um período que quer desalavancar, que os juros é mais alto, mas nós temos muitos shoppings que estão pedindo para ser expandidos. E isso é uma grande oportunidade não é só de crescimento. Isso, nós estamos nos tornando novos centros urbanos dentro do Exato. shopping. Verdade. No entorno dele tem edifícios comerciais, hospitais, hotéis. Quer dizer, é um novo núcleo onde você se desloca com facilidade e resolve muita coisa. Eu me lembro aqui, uma frequentadora assídua que vivia um shopping, barra shopping todo dia. E aí um dia eu vi ela conversando com uma amiga, e a amiga perguntava assim, por que você vem aqui todo dia? Ela dizia, eu resolvo a minha vida aqui. Então, é isso que a gente quer, que você tenha conforto para resolver a sua vida. Obrigado, Ótimo. Fanny. Maravilha, obrigada a vocês. Tchau. Nossa próxima pergunta vem de Pedro Aginal, Credit Suisse.
Oi, bom dia a todos. Obrigado pela apresentação. Do meu lado são duas perguntas. A primeira dela é em relação ao reajuste de aluguéis. Então, a gente tem usado aí, acho que desde o começo da pandemia 2019, como a base de comparação. E, assim, nesse tempo, vocês mesmos anunciaram que já até entregaram um crescimento real, já superaram a inflação acumulada. Eu queria entender se ainda existe alguma gordura de desconto a ser passada, talvez de desconto mais antigo antes da pandemia. Não sei se necessariamente em 2019 a gente tinha alguns descontos vigentes. Então, entender olhando para frente o que vocês enxergam sustentando esse ganho real em aluguéis. A segunda pergunta é em relação às despesas de marketing que vocês tiveram no Jacarepaguá. Como vocês mesmos mencionaram, a companhia acabou investindo, que alavancou as vendas do shopping, e essas despesas eventualmente poderiam ter saído do fundo de promoção. Olhando para os outros shoppings, vocês pensam em eventualmente fazer isso também? Talvez a própria companhia arcar com alguma despesa de marketing, e se vocês enxergam se no final, assim, o saldo final dessa iniciativa poderia ser positiva, e talvez a companhia assumir e não sair necessariamente do fundo de promoção. Do meu lado era isso. Obrigado. Pedro, obrigado pelas perguntas. Primeiro... Sou eu que vou falar, né? Não. Você. Não, eu queria falar, Pedro, o seguinte. Só um ponto que você menciona aí, que são, evidentemente, os novos shoppings, etc. O shopping center, essa coisa de promoção e tudo, é o seguinte, é preciso entender. Antigamente, um shopping center, 3 natais, e ele já estava amadurecendo. Hoje nós precisamos de 5 ou 6 natais. O take-off, hoje, para colocar o avião planando, leva pelo menos 6 anos. Não é mais o que era. E é natural, porque antigamente não tinha nenhum shopping. Então, o que existia era muito demandado, você tinha um poder de negociação maior, você era muito exclusivo. Não é? Era um privilégio o varejista estar dentro de um shopping. Hoje o Brasil tem não sei quantos, 500, 600 shoppings no Brasil. E isso também, o número não quer dizer muita coisa, porque a gente tem 20 que representa uma parcela grande da venda do que se vende no Brasil em shopping center. Né? Mas isso é assim, não tem mais o que foi há 40, 50 anos atrás. Eu me lembro quando eu terminei o Ibirapuera, sobrava 50% desde o primeiro ano no fluxo de caixa pagando a dívida do financiamento, que era o financiamento de 100% da obra. Então, e naquela época era juros de 12%, mais correção monetária. Só que a correção monetária, que também é juros, era 200%. E apesar dessa inflação maluca de 200%, mais 12% sobre 200%, a gente conseguia receber 50% sobrava na caixa da companhia. E amortizar em 10 anos era fácil. Naturalmente, eu vendia minha parte naquela ano seguinte, e os meus sócios mais adiante, e aí a empresa, eu tenho a impressão que 8 anos depois se extinguiu, a Veplan. Eu já estava na Multiplan há algum tempo, já estava fazendo shopping também, e logicamente que o desenvolvimento daquela época assim, era quase um privilégio você estar dentro de um shopping. Hoje, realmente, nós estamos trabalhando com números muito mais simpáticos. Eu posso dizer até para você uma coisa, viu? Como empresário do setor imobiliário, eu rezava para o dia em que o Brasil teria um juros de 12% sem correção. 12%. Porque era 300%. Você não sabe o que é? O último mês do governo Sarney, o boleto virou, sabe em quanto? 80% de inflação. 80%. E, bom, sem falar que o supermercado reajustava o preço todo dia. Felizmente, nós não estamos mais naquela hiperinflação. As metas de inflação colocaram o mundo dentro de uma equação muito mais civilizada, muito mais comparativa. Não é? E hoje você vê, por exemplo, países da Europa, por exemplo, que hoje estão trabalhando com uma taxa de juros de 2%, de 1%, apesar da inflação ser muito mais. Mas hoje, se você subir os juros muito, você quebra a Europa.
Se subir muito o juros dos Estados Unidos, já os Estados Unidos vai a 10%, quebra os Estados Unidos. Esse juro lá não vai subir. Acho até que o nosso Banco Central foi muito ousado em subir rápido para descer rápido. E pode acontecer ele começar a descer daqui a pouco. Entendeu? Foi duro, mas quem viveu a hiperinflação que nós vivemos tem uma história longa para contar. Quem viveu, quem sentiu, quem participou, quem trabalhou, sabe perfeitamente como foi difícil, ao longo de 30 anos, conviver com a hiperinflação. E o Brasil, graças à instituição da correção monetária, ele cresceu. Porque mesmo no período militar, o país cresceu muito. Ele crescia 10% ao ano. Entendeu? Apesar da inflação. Tá? Então, eu quero dizer é que nós estamos falando de eu acho que eu me perdi um pouco ainda, eu saí do tema, não? Não, eu respondo aqui, tá perfeito. É isso. Pedro, obviamente, grande parte dos descontos foram sendo retiradas gradualmente desde o quarto trimestre do ano passado. Na verdade, desde o terceiro trimestre foi pontualmente sendo retiradas. Obviamente, ainda tem descontos, ainda tem situações específicas. Mas só quero fazer uma pequena mas ressalva. no volume menor. Uma pequena ressalva aqui, que foi a pergunta inicial. Todo shopping que nasce hoje, o investidor, o empresário, vai ter que botar dinheiro no fundo de promoção. Porque o fundo de promoção é insuficiente para fazer o avião planar. Então, o combustível usado até ele chegar ao take-off leva muito mais tempo, leva 4 anos, 5 anos, 6 anos. E Jacarepaguá já está subindo bem, porque é um shopping que, evidentemente, estava na cara, a população pedia, pelo amor de Deus, isso. Ali foi atender uma demanda. Mas eu quero dizer que não é fácil hoje você imaginar que você vai fazer um shopping, entendeu? O super shopping, que ele, em 3 anos, a conta está paga, está tudo. Não é isso. Criar o ponto do zero, né? Mas só voltando aqui para o desconto, então, Pedro, você pega uma situação, Shopping Vila Olímpia, ali com ainda uma influência maior de escritórios do que de prédios residenciais, com a volta ao escritório, teve um crescimento de vendas nesse segundo trimestre, quando comparado com o segundo trimestre de 2021, de mais de 100%, 112%. Então, são oportunidades de você ainda reduzindo descontos, mas são muito menores do que já foram no passado. Em relação às despesas de marketing, o Topete comentou perfeitamente sobre Jacarepaguá, é isso mesmo, nós estamos criando um ponto, o fundo de promoção é uma poupança que é feita ao longo do tempo e que começou a ser feita agora, então tem um saldo pequeno. E aquilo era antes uma fábrica, tá certo? Que se tornou um ponto comercial. A gente tem que investir por melhor que tenha ido para fazer melhor. A gente coloca na conta. Todas elas. Todas elas. Todas elas a gente sabe. Não tem, como é que você diz mesmo, né? Não tem almoço de graça. No freelance, é esse mesmo. E nós tivemos, nesse trimestre, Pedro, outras oportunidades, que foram 2 campanhas que nós fizemos, uma do Multi, outra de influências no shopping, que foram investimentos pontuais, não recorrentes, por entendermos que era, para nós, um incentivo ao aumento, ao crescimento de tráfego, à geração de vendas como consequência. E toda vez que nós vemos uma oportunidade como essa, nós vamos fazer, vamos investir, mas não é nenhum negócio que tem planejado, é uma coisa que a gente identificou uma oportunidade e vai fazer, tá? Mas normalmente elas são planejadas no orçamento do shopping. Perfeito, obrigado, Dr. Pérez e Armando, bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Elvis Credendio, BTG Pactual. Boa tarde, Pérez, Armando, nosso time. Tem 2 perguntas aqui do meu lado. A primeira é sobre vendas, né? As vendas dos shoppings de vocês foram muito fortes no trimestre, né? A perspectiva é boa pela frente, como até o Armando comentou, mas a gente olhando ali mês a mês, o crescimento deu uma desacelerada, né? Comparado com o patamar de 2019. Então eu queria entender,
saber se vocês chegaram a fazer alguns estudos para entender um pouco mais essa desaceleração, se de repente está relacionado mais a algum segmento de varejo, efeito calendário, ou qualquer coisa que seja em que explique talvez essa desaceleração. E a segunda pergunta é mais com relação a fluxo, né, de carros e pessoas. Também aqui é para entender um pouco melhor o que vocês estão vendo aí na ponta, né, para explicar de fato esse fluxo um pouquinho mais baixo, né, comparado com o patamar de 2019, por mais que ainda a gente não tenha talvez as restrições como a gente teve no passado. Se de repente é algum cinema operando um pouco abaixo da capacidade, algum grupo de consumidor ainda que não voltou, ou até mesmo, enfim, o consumidor migrando uma parte pequena aí dos hábitos para o online. É isso. Obrigado. Tem aquele ditado, né, que diz o seguinte: para mim tá bom, né, café e a conta, né? Se as vendas ficarem nesse nível que você chamou de desaceleração, eu não quero nem café, só a conta direto. Estou feliz da vida. Meu amigo, vamos voltar aqui a março. Você imaginaria que as vendas subiriam 20%, 30%, 25%? De forma alguma. Não vamos aqui olhar o filme de trás para frente e parecer que está desacelerando porque cresceu 30%, agora é 25%. Você está mostrando aqui julho com 23%. É bom demais. O mês de julho é sempre pior. Por quê? É um período de férias, as pessoas saem, principalmente pós-pandemia, que a ânsia de sair, de viajar, foi uma coisa fantástica. Então, evidentemente, esse mês de julho, as cidades foram esvaziadas. E mais do que isso, vamos olhar sobre um outro aspecto. Vamos olhar ele. Eu não vou aqui fazer uma comparação de vendas com inflação, mas eu estou olhando para o custo de ocupação, que é a pergunta que vocês têm feito para a gente no dia a dia, né? E que eu espero que com os números do trimestre tenham sido muitas delas respondidas. Olha só, a inflação, o IGPM que saiu ontem já está abaixo de 11%. Então, você vai ver o efeito do GPDI, é parecido, uma proxy disso. Se as vendas crescerem a 25% e você está repassando uma inflação de 10%, 11%, ficou muito mais sustentável de quando você tinha um índice, como alguns anos atrás, acima de 30%. Então, eu não chamo crescer a 20 e poucos por cento uma desaceleração. Está crescendo um número menor do que cresceu os 30%, mas é excepcional e eu te digo mais, inimaginável. Então, se você perguntou se nós tomamos um susto de julho, se é um número de 23%, eu diria que nós tomamos um susto quando a gente viu o número de março a 20%. Ali nós tomamos um susto bom, um susto de felicidade, de alegria, de ver que a nossa estratégia está gerando resultados, está gerando frutos que permitem ter um resultado como esse que a gente apresentou. Em relação ao fluxo de carros, bem antes de vir toda a pandemia, tudo isso, nós já vimos um crescimento menor do fluxo de veículos por conta de várias coisas. Primeira é o efeito Uber, né? Vamos colocar, até o Pérez colocou aqui no discurso dele, e ele acabou de responder essa pergunta de outra maneira, que os shoppings hoje não estão isolados, eles fazem parte de uma mini cidade, com os projetos Eles multiuso. criaram a sua cidade. Exatamente. Dos projetos multiuso que demos vida, né, dentro onde nós estamos falando aqui, ao lado de 3 shoppings nossos, de centros comerciais, de prédios residenciais. Então, eu tenho um ponto para destacar aqui. Os principais shoppings eleitos como o melhor shopping do Brasil estão com a Multiplan. São Paulo é o Morumbi, foi eleito agora, o melhor shopping de São Paulo. Barra Shopping ganha todos os anos. BH ganha todos os anos, certo? Ribeirão não tem concorrente. Os 5 primeiros que nós temos, inclusive o Parque Shopping, também. Às vezes é o seguinte, se for olhar o que a gente tem, os nossos cavalos estão sempre nas primeiras colocações, entendeu? Agora, vocês estão infelizes com o resultado que a gente está dando hoje? Bom, eu espero encerrar o ano, que eu acho que vocês vão ficar mais felizes. Mas, assim, eu até curioso, a primeira vez que eu fui ao Parque Shopping na minha vida, muito antes de trabalhar na companhia, ele só tinha o Parque Shopping. Hoje você vai no Parque Shopping, ele está cercado. Né? Canoas, que nós fizemos há 5 anos atrás, menos de 5 anos. Vai a Jacarepaguá daqui a 5 anos, no entorno do shopping, você vai ver o que aconteceu. Então, isso tudo traz um impacto de ter menos tráfego de veículo, que as pessoas vão a pé. Morumbi é um ícone nesse sentido, que desenvolveu toda aquela região. E tem mais para desenvolver e mais para crescer.
Então, o tráfego de veículos não necessariamente ele representa um indicador preciso de vendas. Você vê que o tráfego de veículos está baixo, até a vacância está maior e as vendas estão crescendo fortemente. Imagina se você ainda subir mais. Então, eu vejo que o tráfego de veículos, eu não tenho expectativa, aí é minha expectativa, de ver tráfego de veículos crescendo 20%, 30%, 40%. Não vejo, porque os shoppings estão cada vez mais centrais, os nossos empreendimentos estão cada vez mais centrais, onde as pessoas vão andando, como eu vou, quando acabar esse call, almoçar a pé aqui do lado, caminhando. Mas tem uma coisa que a gente não fala e que é muito objetiva, que é o seguinte: a inflação, infelizmente, a inflação cria aquilo que a gente chama de mercado do vendedor. A falta de produtos criou um outro mercado. Compre agora, porque eu não sei quando vou receber mais. Porque como o mundo parou de produzir durante 2 anos, você não tem estoque hoje. As empresas não têm estoque de nada, nem de carro, nem de televisão, não tem estoque. Então, o que acontece? O sujeito entra dentro de uma loja, fora ou num shopping center, e o vendedor diz: olha, o senhor compra agora esse relógio, que eu não sei quando é que eu vou poder mais receber. Aí tem um outro fator: eu não sei quanto vai custar o próximo. Ora, evidentemente, isso não é bom, a inflação não é boa, a falta de produtos não é boa, mas a realidade do mundo hoje é essa. Eu viajei agora recentemente à Itália, tá? E vi lá que falta tudo. Falta inclusive serviço, não tem. Falta tudo. O mundo parou de produzir. Só que teve um beneficiário, foi a China. O resto todo mundo apanhou. É isso aí, o chinês é que está certo. Vamos lá. Elvis, espero ter respondido a tua pergunta. Tem só um ponto para complementar. Tem algumas atividades que ainda não retomaram o mesmo nível tão forte, apesar de terem crescido. Academias, por exemplo, cinemas, você vê quando tem um filme novo, lançamento, tem um tráfego muito forte. Então, isso ainda é uma upside, mas, de novo, não acho que é o fluxo. Quero ressaltar aqui que eu não sou apologista da falta de produtos nem inflação. Eu estou dizendo que esta é a realidade do momento. Você quer comprar um carro, não tem. Você quer comprar uma bicicleta, não tem. Você quer comprar um relógio, o cara diz: só tenho esse aqui, não sei quanto vou receber. Ou qualquer coisa que seja um pouco mais sofisticada. Então, está difícil, né? Felizmente, pelo menos a parte básica da vida da gente, que é a alimentação, o Brasil é um grande produtor rural, um dos maiores do mundo. Aí vai, dentro de alguns anos, ser o grande celeiro do mundo, se já não é. Não é? Então, essa coisa do Brasil, a gente se anima com o Brasil em ver. Eu faço empreendimentos fora do Brasil também, como já fiz, mas o Brasil tem tudo para ser uma grande potência. Tá? A gente só precisa um pouco mais de ordem e progresso. Obrigado, Elvis. Claro. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Nossa próxima pergunta vem de André Mazzini, Citibank. Olá, Dr. Pérez, Armando, Hans, Barnes. Pergunta sobre a linha de despesa de propriedades também, né? Vocês já falaram acho, bastante ali da parte de marketing, da parte de PDD. Então, acho que a última parte que vocês comentam no release ali foi a de despesa de vacância. Claro que o ABL também aumentou de 2019 para cá com mais aquisições e a vacância é marginalmente maior também do que naquela época lá pré-Covid, mas não tanto. Então, perguntar um pouco mais no detalhe de como é que contabiliza a despesa de vacância. Algumas empresas de shopping, por exemplo, quando a vacância é entre 95 e 100, consegue-se diluir essa despesa de vacância no próprio condomínio, e aí abaixo de 95 o próprio empreendedor que paga, né? Vocês, enfim, na média de portfólio acima de 95, mas tem alguns shoppings ali com até menos de 80, né? Então, é por aí mesmo, até 95, fica lá condomínio, e abaixo disso é a multi que paga. Como é que funciona para vocês? Obrigado. André, nos empreendimentos que nós administramos, a vacância é coberta pelo empreendedor. Tá?
Acho que a tua pergunta era essa específica, né? Ou tem algum ponto mais? Não, era isso, exatamente. Obrigado, Armando. Perfeito. Então, a despesa de shopping reflete a vacância maior quando comparada com 2019, que foi a base que você usou. Até o que não era um compromisso nosso, uma obrigação, tá? De abrir mão do aluguel durante o período da pandemia e receber meio condomínio, nós fizemos. Nós não jogamos a dívida do lojista para daqui a 1 ano ou 2 anos, como todos fizeram. Nós abrimos mão, sim, porque nós sabemos que o varejista é a alma do nosso negócio. E são nossos parceiros. E é por isso também que a gente tem uma recuperação mais rápida. Porque os lojistas olham na gente um parceiro. Nós não somos um agiota de loja. Entende? É preciso entender isso. Ter um bom varejista dentro do nosso shopping é uma dádiva. É lógico que a gente faz concessões e tudo de acordo com a capacidade de atração de cada um. Mas eu quero entender que a empresa é uma empresa humana. A gente sabe que a realidade foi cruel com o comércio varejista, né? Que desarvoradamente o mundo achou que parando de trabalhar se resolveria o problema. E daí o problema hoje é emprego. Aliás, o Brasil até vem crescendo muito. Nesse período aí já cresceu 8 milhões de empregos da pandemia para cá. Está caindo a taxa de desemprego no Brasil. Talvez um dos únicos países que está acontecendo isso. Tá? Temos que celebrar, meu Deus do céu, que até a inflação vai cair também. Quando se baixou aí a gasolina, então foi uma festa. Né? Pelo menos é o que o povo fala. Eu sou simplesmente ouvinte. E as pessoas dizem, bom, era R$8, agora passou para 6 ou para 5. Eu não sei, porque isso não é um problema que eu usualmente faço, levar o carro para botar gasolina, mas eu estou dizendo que algumas medidas mitigadoras da inflação têm sido tomadas. Algumas medidas que também criam emprego também têm acontecido. A infraestrutura vai gerar muito emprego nesse país. Nunca a infraestrutura recebeu tanto investimento nesse país como agora. Tá? Então, isso tudo vai fazer o Brasil andar para frente. Tá? Obrigado, André. Obrigado, Armando e Dr. Pérez. Bom dia. Próxima pergunta vem de Rafael Heder, Safra. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. Minha pergunta, eu queria perguntar um pouco mais sobre o turnover. Se vocês tiveram um turnover elevado nesses últimos trimestres, se vocês puderem detalhar um pouco mais quem são esses novos lojistas e como foram as negociações aí dos contratos. E também eu queria também saber um pouco dos contratos que estão vencendo agora. Como que está sendo essas negociações em relação ao leasing spread. Obrigado, pessoal. Rafael, boa tarde, obrigado. O turnover, nós temos ali uma fotografia na página 31 do relatório, onde a gente mostra por segmento quem que está entrando, quem que saiu. Então, basicamente, os dois extremos, né, de sair e de entrar foram ativos diversos, perdendo liquidamente cerca de 1.000 metros quadrados, e o vestuário que ganhou 752 metros quadrados, e o vestuário tem apresentado um consistente crescimento de vendas nas mesmas lojas. O volume do turnover, se você olhar em termos anualizados, né, nos últimos 12 meses, nós temos 60.119 metros quadrados. São dois shoppings grandes. Né? Lembrando que a gente acabou de fazer nesses 12 meses, Jacarepaguá também, que fica fora dessa conta, porque não é turnover. Com uma locação que já está superando os 96%. Então, isso mostra o vigor do varejo, isso mostra, junto, associado à performance de vendas, o bom momento, né, para o shopping center de crescimento e de, eventualmente, crescer ainda mais essa taxa de ocupação. Espero ter respondido, Rafael. Super claro, pessoal. Desculpa, só do... Perdão. Não, faltou sim, é verdade, perdão. Lease spread, nós estamos negociando
todo call eu repito a mesma frase, desculpa ser tão chato, é que eu não gosto do termo lease spread. Eu não gosto do termo lease spread porque ele é um termo muito abstrato, ele não tem uma definição. Se nós estamos comparando com a média dos últimos 5 anos, com o último aluguel com o primeiro aluguel, ou com a média dos próximos 5 anos, entra a seção de direito, não entra a seção de direito, como é que é? Então, eu não gosto do termo lease spread. As lojas novas estão sendo alugadas com um valor por metro quadrado superiores ao que tinha no ano passado, né? o contrato anterior. Então, a gente está vendo, de novo, um momento positivo. Aí, se você pergunta, bem, está alugando acima do same-store rent, aí você está pedindo para quebrar recordes e recordes de uma vez só, né? Nós estamos ocupando com as melhores operações, onde a gente entende que vai gerar mais valor no shopping center, no longo prazo, no médio e longo prazo, e com preços acima do que o inquilino que estava pagava antes. Ok? Ficou super claro. Obrigado, pessoal. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de André Dibi, Itaú BBA. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação e também pela pergunta. Do meu lado, são duas. Em relação ao comentário do Dr. Pérez ali na abertura do call, ele mencionou ali durante o discurso uma expectativa de vendas de 20 bi para 2022, com a receita bruta representando aí cerca de 10% disso. E eu queria só explorar um pouco mais esses pontos, se possível. Primeiro, em relação às vendas, esse número de vendas mencionado implicaria um crescimento aí de aproximadamente 23% no segundo semestre em relação a 2019, que é bem em linha ali com o número de junho e o número de julho também. Eu queria checar se esse racional faz sentido e, além disso, também ver como vocês avaliam um possível upside risk aqui para esse número de vendas. E o segundo ponto seria para checar se essa receita bruta, como 10% do total das vendas, estaria incluindo somente receita de aluguel, ou se incluiria também outras linhas, e também se inclui ou não linearização. Vamos lá disso. Obrigado. André, eu vou ter o prazer de... Acho que é a última pergunta. Não, eu tenho mais 3. Pensei que já tinha... Mas, André, dizer a você o seguinte: o segundo semestre é sempre melhor do que o primeiro, entendeu? Tradicionalmente. É sempre muito melhor. Então, fazer uma projeção quase que aritmética, não precisa ser nem muito sofisticada, se a gente está chegando a quase nesse 5 bilhões agora, nesse trimestre, é isso? Certamente que os meses para frente serão maiores do que os 5 bilhões. Quer dizer, sempre foi. Se acontecer o contrário, é porque houve uma catástrofe. Mas a catástrofe não está na nossa previsão. Perfeito? Tá? Pode até ter, mas por enquanto não tem. Então, eu só quero dizer que o comportamento do consumidor é esse mesmo, entendeu? Segundo semestre, Natal, às vezes, representa 3 meses de venda, entendeu? Os 5 últimos dias do Natal representam 1 mês de venda, e por aí vai. As coisas são exponenciais. Mas é o comportamento humano, o comportamento do consumidor, que é sempre o mesmo. Então, eu estou fazendo uma extrapolação simples, aritmética simples, é só isso. Mas eu não aposto que vai ser, porque eu não posso fazer aposta, né? Mas temperatura e pressão continuando como está, a gente deve chegar lá, sim. É só isso, entendeu? O André, e complementando em relação aos 10%, na verdade aquilo é só uma simplificação da simplificação que ele usou para fazer uma analogia. Foi só isso que foi. Melhor explicado está no custo de ocupação e todos os case studies que nós fizemos sobre custo de ocupação, que dá muito mais detalhes. Ele só fez uma simplificação em relação a vendas com... Não, é que eu estou nesse negócio há 50 anos. Posso dizer isso. E há 50 anos que eu observo que a venda, quer dizer, a renda de um shopping é sempre mais ou menos
10% da sua venda. Entendeu? Sempre foi assim. Então, se a gente chega a 20 bilhões, a gente vai faturar 2 bilhões. Perfeito? Isso não está nas nossas previsões, eu não estamos falando disso, não. Eu só estou falando aritmeticamente, ou seja, uma conta simples. Mas pode ser mais ou pode ser menos. Claro. Tudo depende dos fatores que vão ocorrer nos próximos meses. E, principalmente, a eleição que se aproxima também, que é um fator que gera uma certa insegurança, uma certa incerteza. Mas, se tudo acontecer dentro do previsível, claro que em política não existe previsível, mas se houver, eu acho que o Brasil vai ter um bom desempenho, apesar de tudo, de todos os problemas que a gente está vivendo. É isso. Sou otimista. Obrigado, André. Perfeito, doutor Pérez e Armando, obrigado. A próxima pergunta vem de Marcelo Mota, Banco JP Morgan. Bom dia a todos. A pergunta rápida, como é que vocês estão vendo a questão do Golden Lake? Enfim, as vendas continuam avançando bem, um projeto ali também muito bem localizado. Quando a gente pensa as próximas fases aí, o que vocês pretendem, né? Seja, enfim, é um threshold de atingir, de repente, 80%, 90% de vendas na primeira fase, é mais uma questão de juros, de macro, né? Pelo que a gente acompanha aqui, a margem também do projeto está bem estável, não sei se vocês estão vendo algum outro tipo de pressão ali, mas só para poder comentar um pouco aí desse tópico que não foi discutido. Obrigado. Marcelo, é o José Isaac aqui, falando com você. Olha, eu estou nesse negócio imobiliário há quase 60 anos, perfeito? E vou te explicar uma coisa. No nosso negócio imobiliário, no passado, como não havia financiamento, estou falando muitos anos atrás, você quase que tinha que vender 80% para poder começar uma obra. Mas você tinha taxas de juros de 200% ao ano, 150% ao ano, tornava muito difícil tomar crédito. Hoje, evidentemente, com a taxa de juros menor, né, você pode tomar crédito, né, e repassar esse crédito para o comprador. Então, quando você vende 50% hoje, como o terreno basicamente nosso está pago, a infraestrutura está bem avançada, nós já investimos muito lá, quer dizer, os investimentos que tinham que ser feitos fixos estão bem avançados. Eu diria que 50% da receita hoje, que é o que está vendido, dá para pagar a obra. Eu não preciso nem tomar crédito para construir, porque a empresa está fazendo isso com o capital próprio dela. Tá? Então, eu diria que nós já poderíamos até ter lançado uma segunda núcleo, né? Um segundo condomínio, digamos assim, e nós não estamos fazendo isso agora, porque estamos, evidentemente, apertando um pouco mais a venda nesse primeiro empreendimento. Mas nós temos uma pressão compradora, por exemplo, porque esses apartamentos que nós estamos fazendo hoje é o top do Golden Lake, são apartamentos de 400 metros quadrados, apartamentos de 500 metros quadrados. Então, você vender apartamento de 500 metros quadrados hoje, na situação que o Brasil deve vender 50%, é muito bom. Tá? O que nos traz a confiança que até o terminar da obra, mais os 30 meses, a gente vai vender 100%. Eu não tenho nenhuma preocupação com isso. Agora, nós temos demanda para apartamentos de 180, 160, 180, que estão no nosso projeto, gigantesca. Os corretores estão nos pressionando e nós estamos segurando. Mas, daqui a pouco, isso vai acontecer, nós vamos vender bem. Esse projeto, eu diria a você, que é um dos melhores projetos que nós já fizemos no país. É um projeto icônico, é um projeto fantástico. Aquela região foi resgatada quando nós construímos o Barra Shopping Sul. Haviam 600
casas que a gente aqui do Rio de Janeiro chama de barraco, mas lá umas casinhas. Nós construímos apartamentos bons, transferimos 700 pessoas para um condomínio bom que nós fizemos, tá? Nós regeneramos, recuperamos toda aquela região, e aquela região hoje vem se desenvolvendo, será um novo polo de crescimento, já está sendo, no Rio Grande do Sul. E a nossa empresa é muito bem vista lá, os gaúchos estão muito felizes com o que a gente faz. Mas esse projeto é um projeto icônico, belíssimo. Eu diria que eu não sei se no Brasil vai ter um igual, honestamente. Mas desculpa, é a Multiplan tentando se superar cada vez mais. É só isso. Perfeito. Muito obrigado, Dr. Pérez. Nossa próxima pergunta vem de Natália Pereira, Morgan Stanley. Olá, pessoal. Muito obrigada por pegarem minha pergunta e parabéns pelos resultados. Eu tenho apenas uma pergunta e ela é focada no Shopping Vila Olímpia. É um ativo que vem apresentando níveis de receita um pouco mais baixos e taxa de ocupação também mais baixa versus o resto do portfólio, mas as vendas nesse quarto tiveram um crescimento relevante e vocês até comentaram que pode ser pela volta dos escritórios, isso pode ter auxiliado. Eu gostaria de saber se vocês implementaram alguma estratégia específica nesse shopping, se o próximo passo seria realmente focar no aumento da taxa de ocupação, basicamente qual seria a estratégia para esse shopping olhando para frente? Natália, obrigado pela pergunta. Como eu disse, o Vila Olímpia apresentou um crescimento muito forte nesse segundo trimestre, de 112,9%, né? O que é muito bom. Isso se deve, basicamente, à volta presencial dos escritórios do entorno da região, que cada vez mais nasce também prédios residenciais. Então, não tenho nenhuma dúvida que é uma região que ainda tem muito para crescer e o Vila Olímpia se beneficiar desse tráfego na área primária ali. Nós temos uma estratégia, obviamente a gente não pode dividir essa estratégia com detalhes, tem concorrentes, né, na redondeza, ali naquela região tem muitos shoppings, mas nós estamos muito dedicados aos shoppings que sentiram um pouco mais por estar numa área primária de escritórios. Tem vários planos que nós estamos elaborando nesse momento. Isso vai se resolver logo. Porque essa coisa de dizer que os escritórios, ninguém ia mais trabalhar no escritório, está todo mundo aqui no escritório. Os edifícios que nós construímos lá em São Paulo, por exemplo, hoje estão totalmente 70%, 80% ocupados. O pessoal está voltando. Quer dizer, não se resolve tudo por videoconferência. É bom para resolver certos problemas, mas difícil uma empresa operar, a não ser que seja talvez banco digital, aí é diferente. É um outro produto, é um outro vetor que nasceu como digital. Mas o nosso setor, que é construção, que envolve projetos, complexidade, que tem que ser discutido às vezes em mesa, olhando maquete, planta, detalhes e detalhes e detalhes, é impossível. Eu estou vendo hoje, em São Paulo mesmo, quando eu vou, que o nosso edifício, que antes tinha 10%, 15% da pandemia, hoje já tem 70% ocupado de novo. Quer dizer, são os mesmos inquilinos que estão voltando. Então, eu acho que o Vila Olímpia, indiscutivelmente, ele é um ponto. É um ponto, exatamente isso. Aquele ponto vai ser muito bom, sempre será. E é um bairro que tem exceção. E não consegue replicar mais, como não tem um terreno para fazer um shopping naquela região. Então, é irreplicável. É só ter um pouco de paciência, visão de longo prazo, né, e trabalhar duro, que é o que a gente faz aqui. Obrigado, Natália. Muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Jorel Guilot, Goldman Sachs. Boa tarde a todos, obrigado por tomar minha pergunta. Minha pergunta é um pouco mais teórica, ou mais olhando para o futuro. Se a gente vê o custo da ocupação e a composição, a gente vê que voltou aos patamares antigos, mais ou menos 10%,
Mas o interessante é quando eu vejo a parte do aluguel, isso subiu como 100 basis points, a parte de condomínios baixou 100 basis points. Então, eu entendo que tem muita eficiência que tem sido feita por multi ou por diferentes coisas, mais pouco com eventos, mas minha curiosidade é se estruturalmente essa parte de condomínio pode ainda cair mais. É dizer, já vocês chegaram a ver isso cair 100 basis points, isso poderia cair mais 50 basis points, uma coisa assim. E se isso for o caso, você pegaria isso como parte do aluguel, é dizer, como mostrando que vocês têm mais pricing power. Então, é isso. Basicamente, entender se essa dinâmica entre custo do condomínio e aluguel com porcentagem de vendas pode seguir a tendência que a gente está vendo. É isso. Obrigado. Bom, essa questão de condomínio é possível, sim, reduzir mais. Por exemplo, se a companhia investir fortemente em energia fotovoltaica, tá? Nós podemos reduzir o custo da energia a 50%. Isso não está fora do nosso parâmetro, não, porque às vezes compensa. É que nós compramos energia elétrica há alguns anos atrás a um preço muito bom, e compramos um pacote grande. Então, nós ainda temos uma eficiência grande nesse sentido. Mas assim como nós fizemos com o Village Mall, que nós resolvemos reduzir despesas em condomínio, evidentemente, criando uma usina que atende 100% ao shopping, nós podemos reduzir isso. Essa coisa realmente do custo de localização, de operação, independentemente do aluguel, é realmente um foco nosso. A gente vai cada vez mais fazer shoppings mais eficientes. Como agora Jacarepaguá, ele tem uma eficiência excelente, ele reusa tudo. É um condomínio mais baixo que nós temos. Quanto sabe o metro quadrado do condomínio lá, Marcelo? É 20% menor do que a média dos outros shoppings do Rio de Janeiro, que são bem eficientes. Então, expressivo. Não, 20%, só não tem um número lá. O metro quadrado tem aqui agora não. Mas é 20% abaixo da média, entendeu? E energia é uma coisa que está em discussão, vai se investir muito em fotovoltaica, em eólicas, entendeu? Eu acho que o Brasil vai ter uma nova matriz energética dentro de pouco tempo. Eu imagino que o custo da energia elétrica hoje deve representar no custo de condomínio pelo menos uns 15%, 20%. Não é isso? Então, isso já é uma coisa que pode ser reduzida. E outras questões também, como a questão de segurança, na medida em que as cidades ofereçam mais segurança ao shopping, mas hoje tem um batalhão, um exército, para fazer segurança do shopping. Você vai aos Estados Unidos, um país civilizado, você tem 1 ou 2 policiais. Acabou. Aqui a gente tem. Acha quantos policiais tem atualmente? Sei lá, mas tem mais de 100. Obrigado a incêndio, tantas coisas que você precisa ter no shopping, né? É isso aí. Jorel, à espera da tua pergunta tinha sido respondida. Eu só quero fazer aqui uma volta à pergunta do André, do Itaú, que falou sobre vendas do número de 20 bilhões que o Dr. Pérez comentou, só para fazer uma conta muito rápida. Se nós pegarmos as vendas do segundo trimestre do ano passado, elas foram de 9,3 bilhões de reais. Se pegar a venda do primeiro semestre desse ano, são de 8,9 bilhões de reais. Então, a venda dos últimos 12 meses foi de 18,2 bilhões de reais. Para 20 bilhões, nós estamos falando de um crescimento de na casa de 19%. É isso. O que ele fez foi uma simplificação da conta, pegando a venda do último trimestre, multiplicando por 4, mas matematicamente aqui só mostrando aonde nós estamos. Boa. Obrigado. Obrigado por todas as perguntas e interesse. Encerramos agora a sessão de perguntas e respostas. Convidamos os participantes que ainda têm perguntas a contatar o Departamento de Relações com Investidores
Gostaria agora de passar a palavra para o senhor José Isaac Pérez para suas últimas considerações. Senhor Pérez, pode prosseguir. Agradeço mais uma vez a vocês a paciência e as perguntas. Quanto mais difíceis, melhor para nós, porque nós aprendemos também com as perguntas, ouviu? E estejam certos que foi um encontro muito feliz, estamos muito satisfeitos com os resultados que alcançamos nesse trimestre, né? E esperamos que até o fim do ano seja bem melhor. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. A teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2022 da Multiplan está encerrada. Vocês podem desconectar as suas linhas e tenham um bom dia.